Olá, meus queridos alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Tá bom? Vamos lá então. Meus queridos alunos, como de costume, né? Vamos fazer uma oração, pedir a presença de Deus? Oremos então. Nosso Pai querido, muito obrigado por essa oportunidade de eu transmitir o meu conhecimento de história para os alunos e que os alunos assistem os vídeos, compreendem o assunto e compreendem que é importante analisar a história para compreender o presente e para pensar no futuro. Que todos que estão me assistindo sejam felizes. Por favor, Pai, esteja na tua presença. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Vamos lá então, meus queridos. Nesta aula, vamos falar sobre os governos populistas no Brasil. Agora é só Brasil. Tá bom? Os governos populares. Populista, tá? Então, o termo já fala, né? Governo eleito de forma democrática e populista, porque tem o apoio da população, por isso que é populista, tá? Mas vamos focar no Brasil, tá bom? Então, esse período na história do nosso país, podemos destacar que iniciou-se no ano de 1945 e foi até 1964, quando iniciou-se o regime militar, tá bom? Então, de 45 a 64. E ficou conhecido por suas características democráticas e populistas, tá bom? É importante destacar por que democrático, porque no governo democrático há a participação do povo por meio do voto secreto e universal, tá bom? Secreto, eu posso votar em quem eu achar melhor, eu não preciso falar para ninguém, é secreto. Universal porque dá direito às pessoas acima de uma certa idade, né, a votar. Né? Lembra que foi com Getúlio Vargas que as mulheres votaram, poucos anos atrás, tá bom? Então, foi uma conquista, o voto secreto universal, tá? A existência de vários partidos, a existência dos três poderes, e os três poderes atuando de forma independente, tá bom? Mas em harmonia, em autonomia, tá? Esse termo também se refere à liberdade de pensamento, de expressão, ao acesso à educação, à saúde, ao trabalho, à justiça, tá? Democracia, tá? Democracia é muito sério, tá bom? Presta atenção, porque tem algumas pessoas aí que estão questionando a democracia do Brasil, lutando para ter um golpe militar no Brasil, tá? Eu falo uma coisa para vocês. Democracia e capitalismo não é perfeito, mas é o melhor que existe, tá bom? Por enquanto. Vamos lá. Populismo é uma forma de governar em que o chefe do Estado, o presidente no caso, se dirige diretamente ao povo de forma carismática, tem um carisma, interessante isso, e utiliza vários recursos para obter o apoio popular, tá bom? Então, quais são as pessoas que nós vamos tratar nesse período? O Dutra, Getúlio Vargas, sim, Getúlio Vargas deu o golpe, foi um ditador, depois ele voltou como presidente eleito e populista. Pai dos pobres, mãe dos ricos. É Getúlio Vargas, tá bom? O Café Filho, que foi teu vice, tá? Juscelino Kubitschek, nome bem famoso. Jânio Quadros, tá? Mato Grosso do Sul, tá? Esse aqui nasceu em Campo Grande, Jânio Quadros, ficou pouco tempo. E por fim, João Goulart. Depois de João Goulart, regime militar. Tá bom? Eles tiveram um caráter populista pelas imagens carismáticas e pelo momento de efervescência de alguns segmentos da sociedade. Tá bom? Isso quer dizer o quê? Que muito crescimento, mudanças, pessoas saíram das suas casas, desculpa, saíram da zona rural, teve um êxito rural, né? Você foi para a cidade. Tá interessante isso. Esse período também foi durante a Guerra Fria, tá? Lembra da Guerra Fria? Interessante destacar isso também. Vamos lá então.
Formou-se alguns partidos políticos, tá? O PTB, PCB, PSP, tá bom? E teve... Estamos falando sobre o governo populista, devemos falar da Constituição. Lembra o que é a Constituição? Gente, eu sempre falo para vocês, Constituição é muito importante. É o documento de lei mais importante de um país. Todas as outras leis têm que seguir o que está na Constituição. Tudo segue conforme as orientações da Constituição. E essa Constituição de 46, em comparação às outras 5 constituições que o país foi mais democrático. Tá bom? Quais são... Agora eu vou especificar assim, as características do populismo. Tá bom? Desculpa, as principais características desse período da Constituição de 46. Foi a possibilidade de caçar o registro de partidos considerados perigosos. Tá? Onde foi o mais democrático. Estabelecia o voto direto e secreto. Tá? Ou seja, direto porque você escolhe quem você quer que seja presidente. Tá? O interessante é que nesse período também você escolhia quem seria o vice-presidente. 3. Garantia a autonomia dos municípios e estados. Tá? O prefeito teria autonomia. O governador também. 4. Assegurava o direito de greve. Sim, poderia ter greve. Tá? Mas dentro de normas. E 5. Previa ainda uma legislação específica para a educação. Tá bom? Tinha essa pretensão da importância da educação. Então, Dutra, tá? Eurico Gaspar Dutra, de 46 e 51. Tá? O que ele fez? Vamos lá, vamos resumir. Vamos destacar a política interna e política externa. Tá? Interna é um governo, né, no país. Tá bom? O que ele fez de importante? Ele fez a pavimentação Rio-São Paulo. Quem já foi para Rio-São Paulo. É muito importante lá, né? Essa rodovia. Tá bom? A extração da Companhia Hidroelétrica de São Francisco. Hidrelétrica, energia elétrica, para atender essa demanda, né? E, espera bem aqui, que na prova eu vou passar isso, tá? O plano SALT, que é interessante, eles são muito criativos. Por que SALT? Porque priorizava S de saúde, A de alimentação, T de transporte e energia, SALT, tá bom? Então ele priorizava o quê? Saúde, alimentação, transporte e energia, tá bom? Mas internamente, ele teve muito sucesso? Não. O país ficou conhecido também, teve um aumento da inflação. Inflação é assim, aumento de preços no mercado, tá bom? Que dificulta o consumismo, tá? Ele também promoveu o fechamento do Partido Comunista na larga mão de comunismo. Tá bom? E a política externa, ele reforçou os laços existentes entre Brasil e Estados Unidos. Ele se aproximou dos Estados Unidos. Tá bom? E ele permitiu a instalação de grandes empresas estrangeiras no país. Tá? Diferente de Getúlio Vargas, que foi mais assim, rígido. Né? O Getúlio Vargas estimulou muito a questão de estatizar. Tá? Então, falando de Getúlio Vargas, depois o Getúlio Vargas voltou ao poder. Ele foi retirado à força em 46, tá? Depois ele voltou por meio do voto, tá bom? Ficou de 51 a 54. Por quê? 54. Ele tirou a própria vida, tá? Porque ele falava, só sai daqui morto. E realmente ele saiu morto lá. Lembrando que nessa época a capital não era Brasília, era Rio de Janeiro, tá? Vamos lá. Então, nesse período, o rádio era um ótimo veículo para comunicar-se com o povo. E Vargas aproveitou muito disso. Né? Até uma música, assim, ele colocou assim, né? Bota o retrato velho outra vez, bota o mesmo lugar, bota o retrato velho outra vez, bota no mesmo lugar. Isso é a música, tá bom? Não sei cantar bem não, tá? Vamos lá. Então, em 1951, Getúlio Vargas retornou à presidência da República, dessa vez por meio do PTB,
Partido dos Trabalhadores Brasileiros, tá bom? Então, Vargas retomava o Palácio do Cadete, que é Rio de Janeiro, nos braços do povo, agora eleito pelo voto popular direto e secreto, tá bom? O que ele fez nesse período? Novamente, né, reforçou o nacionalismo e o intervencionismo. Nacionalismo porque deixar as empresas tudo nacional, tá? Contrariando o Dutra, né? Larga a mão estadual, vamos nacional. Intervencionismo, ele intervia em assuntos econômicos, trabalhismo, CLT, leis trabalhistas, tá bom? Modernização acelerada, ou seja, a questão da indústria, a campanha O Petróleo é Nosso, e por isso a criação da Petrobras, a criação também do BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, hoje em dia é BNDES, tá bom? Então, teve bastante coisa, tá? Teve uma crise política e terminou com seu suicídio, tá bom? Eu vou colocar aqui o Cavé Filho, mas ficou só um ano, 54, 55, tá bom? Lembrando que é cada 5 anos, tá? Após o suicídio de Vargas, a presidência foi assumida durante 17 meses por Cavé Filho, que é seu vice-presidente, tá bom? Destacamos agora o governo de Juscelino Kubitschek, 56 e 61. Quando fala Juscelino Kubitschek, 3 coisas que é importante vocês memorizarem, tá bom? Tem mais coisa, mas sim, Juscelino Kubitschek, Brasília, foi no seu governo, teve Brasília, tá bom? Indústria automobilística, carros, vamos pensar carros, tá? Brasília, carros e avenidas, tá? BRs. Mas eu vou explicar melhor isso, tá? E também colocou música também, tá bom? Porque o rádio era importante, como eu falei para vocês, tá? E é interessante que colocou um termo, é bem didático o pessoal lá, né? 50 anos em 5. Ele queria que o Brasil crescesse 50 anos, mas em 5 anos, que era durante o seu governo. Ele falava que o Brasil ia crescer muito. Então, por muitos estudiosos da política, falam que o Juscelino Kubitschek foi o maior político do Brasil. Tá? Alguns defendem isso. Bom, vamos lá, então. No início do seu governo, né, JK, né, é conhecido como JK, presta atenção, apresentou para o Brasil o seu plano de metas, olha o nome. Lembra que o Dutra era SALT, ele é o plano de metas, que é 50 anos em 5. O que é baseado esse plano de metas? Consistindo em investimento em áreas, né, priorizando o que? Desenvolvimento econômico, infraestrutura rodovias, hidrelétricas, aeroportos, indústria, tá bom? Qual foram os principais acontecimentos do seu governo? A construção da estrada Belém-Brasília, as usinas de Furnas, Três Marias, construção de Brasília, que finalizou em 1960, implantação da indústria automobilística, empréstimo, fez muito empréstimo, tá bom? Endividamento externo, urbanização, tá bom? Cidades, teve um êxito rural gigante nesse período. A criação da Sudene, inflação e a concentração de renda e FMI, Fundo Monetário Internacional, mais empréstimo, tá bom? É importante destacar que teve, né, os anos dourados, né, o governo de Juscelino Kubitschek recebeu esse título devido à rápida industrialização na década de 50, a construção de Brasília, um momento de prosperidade que atingiu a elite e a classe média. Os anos dourados estavam associados ao espírito otimista e inovador do período, tá bom? Vamos lá então? O cinema, o teatro também participou desse processo. O Brasil conquistou a primeira Copa do Mundo em 58 na Suécia. 58, 62, 70. Tá bom? Vamos lá então? Jânio Quadros ficou 7 meses. Nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ficou só no ano de 1961. Tá? Ele tinha uma música interessante que era Vai, 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 vassourinha, vai, vai, a bandalheira. Então ele destacava, queria varrer a corrupção. Vota em mim, porque eu vou varrer com essa história de corrupção. Confia em mim.
tá? Aí eu vou resumir para vocês. Ele pensou que se ele pedisse para sair, o Brasil, o povo, ele falou, não, Jânio Quadros, volta, nós precisamos de você. E não aconteceu isso. Meus queridos, o Brasil não é para amadores, não, meus queridos. Sua gestão durou apenas 7 meses e foi muito contraditória, tá bom? Ele adotou uma política econômica externa que não agradou os políticos, tá bom? Ele congelou salários, tá bom? Ele contemplou... Ah, meu Deus do céu. Tem alguns alunos que não vão gostar disso, não. Que eu sei. Ele condecorou com a Ordem do Cruzeiro do Sul o ministro cubano Ernesto Che Guevara, tá bom? Ele proibiu as brigas de galo em 7 meses, tá? O lança-perfume. Ele proibiu o uso de biquínis em desfile de beleza. Para o desfile de beleza, não, as mulheres não poderiam mais usar biquíni. Que isso? Entendeu? Olha, fez muitas coisas importantes, né, para o nosso país. Diante das ações, perdeu apoio político e Carlos Lacerda foi à televisão o acusar de abrir as portas do Brasil ao comunismo. Tá bom? Vamos lá. E por fim, o governo de João Goulart, de 61 a 64. Tá bom? João Goulart, né, era muito próximo às ideias comunistas. Tá? Por que eu falo isso? Porque ele defendia essa ideia da reforma agrária, tá bom? E é interessante que após a renúncia de Jânio Quadros, os militares e líderes, o João Goulart era vice, tá? Era vice do Jânio Quadros, tá? Após a renúncia de Jânio Quadros, os militares e líderes da UDN tentaram impedir a posse do vice-presidente João Goulart, o acusando de ser um perigoso comunista. Então os militares já, não, vamos tirar já esse cara. Tirou depois, tá bom? Com a posse de João Goulart, formou-se 2 grupos políticos, um favorável e o outro contrário ao seu governo. Já ouviu falar no Leonel Brizola, cunhado de Jango, ele é conhecido como Jango também, tá? E outros políticos da época organizaram a chamada Campanha da Legalidade, em que utilizavam os meios de comunicação para obter o apoio à posse de João Goulart. Então foi uma luta aí para... Porque se o Jânio Quadros pediu para renunciar, o vice-presidente deveria assumir, certo? Mas acontece o quê? Os militares já diziam, isso é comunista, tá? Então, eu vou falar por que os militares tinham um pé atrás. Eu vou falar para vocês as características, tá bom? O que ele fez, o que ele promoveu. Ele promoveu o Plano Trienal de Desenvolvimento, tá? Ele propôs a reforma de base, que é a reforma agrária, educacional, eleitoral, tributária, tá? Mobilização intensa de vários setores da sociedade brasileira, estudantes, operários, tá bom? Apoiavam eles, estudantes, tá bom? Ele assina o comício da Central. Esse comício ficou famoso. Tá bom? O comício dos 100 mil, a ata instituindo a reforma agrária. Tá lá, ele fala da reforma agrária, tá? Mas tem uma interessante, uma manifestação contrária a ele, que foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, tá? Passeada oposição ao governo de Jango, tá? Os militares gostaram, né? Do lado dos militares lá, que é formado por pessoas de classe média, autoridades civis e o pessoal da igreja, a igreja católica participou muito disso, e alguns empresários, tá bom? E depois disso, meus queridos, teve o golpe, mas esse é para outro assunto, tá bom, meus queridos? Então, muito obrigado por ficar até aqui, um grande abraço, até a próxima aula, tchau para vocês!